Êxodo capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obras de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça. Será de obra semelhante de ouro, azul púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomará 2 pedras de berilo e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidos de engaste de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedra de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, obra trançada, e os engastes fixará nas cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira será de uma crisólita e um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também fará sobre o peitoral cadeiazinhas como corda, obra de trança de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral fará 2 argolas de ouro, e porás as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro de obra trançada nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as suas outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado inferior do éfode. Fará mais 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do éfode, para baixo na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral em suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo um Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão,
quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio deles haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como a abertura de uma cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas em todo o seu redor farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente em sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica, enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra, e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras, para a glória e ornamento. Vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhe também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele.